Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, isso que nós escutamos como resposta do Salmo, minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, é uma resposta à primeira leitura. O rei Davi é aquele que unifica as tribos de Israel e o seu reino, que dura 40 anos, é um reino bom, um reinado preservado na memória do povo de Israel até hoje, com muito carinho. Davi é aquele que tem a verdade e o amor sobre si, mas maior do que ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse sim, tem a verdade e o amor de Deus sobre si, mas não só, ele é a verdade e o amor do Pai. E tudo que ele realiza com a força e a autoridade de Deus. Mas eis que os mestres da lei querem descredibilizar Jesus. E como descredibilizam a sua mensagem? Caluniando-o, dizendo que, na verdade, Jesus não opera em nome de Deus, mas opera em nome de Beelzebu. Beelzebu, na raiz, significa o Deus das moscas, o Senhor das moscas. É uma referência às esterqueiras, aos estercos, por sobre os quais ficavam as moscas, sinais de doença e de impureza. Segundo os mestres da lei, Jesus não trazia a saúde do Pai, nem a salvação, nem era aquele que representava a libertação. Pelo contrário, para os mestres da lei, ele era sinal de doença e de impureza. Ele operava em nome do Senhor das moscas, Beelzebu. Ele operava em nome do Senhor dos demônios. Ora, Jesus Cristo combate essa perversa crítica com a lógica. Como é possível que Satanás combata Satanás? Se o reino está dividido, ele não pode sobreviver. Se uma casa está dividida, ela não se sustenta. Jesus Cristo condena a crítica dos mestres da lei. Essa crítica que quer descredibilizar, desacreditar a sua mensagem e a sua ação. E Jesus Cristo ainda acrescenta, dizendo mais: há alguém que é dono da casa e é forte. Ninguém pode saquear a sua casa sem antes amarrá-lo. Quem é o mais forte? No Evangelho de Marcos é Jesus Cristo.
Contra ele os demônios não podem nada. Contra ele o poder das trevas cede, enfraquece, recua. Diante dele, aqueles que estão doentes são curados e os que estão possuídos pelo mal são libertados. Isso significa que Jesus é mais forte que a força das trevas, mas alguém vai amarrá-lo. Quem vai amarrá-lo? A religião. Vai atar suas mãos e levá-lo para a cruz. Mas mesmo achando que levando Jesus para a cruz, a religião estará vencendo Jesus, na verdade, ela não sabe, ela não se dá conta, não se dará conta, mesmo na hora da cruz, que aquele que foi levado para a cruz é sempre o mais forte. E que na cruz ele vai realizar a força de Deus, sua salvação para todos. Jesus termina dizendo que para todo pecado há perdão, exceto para um, a blasfêmia contra o Espírito. Não é que haja um pecado que chegue a ser uma condenação radical. Não é disso que se trata. Blasfêmia é não acreditar no perdão. Blasfêmia é não acreditar no perdão que vem do Espírito. Como o perdão pode agir para quem não acredita nele? Para quem renuncia a ele, o nega, dá de ombros, é indiferente. Como o perdão pode agir aí, nesse terreno que não se abre a ele? É por isso que o pecado da blasfêmia permanece. Não porque ele não tenha perdão, como Jesus mesmo diz, toda blasfêmia terá perdão. Exceto a contra o Espírito, que é quando, de fato, se nega a possibilidade da ação do Espírito. Como o Espírito pode agir se não há fé nele? Então, hoje o Evangelho nos fala da acusação que os mestres da lei fizeram a Jesus Cristo. Será que isso é tão antigo assim? A bem da verdade, a gente sabe que calúnia e difamação ainda existem hoje. Calúnia e difamação se dá, por exemplo, quando alguém está repleto de inveja. Às vezes é tamanha a inveja e é tão certa, é tão certeira a convicção de ser mesquinho, que é preciso então caluniar o outro, difamar o outro, fazer do outro algo desprezível para poder se sentir melhor. Tem muita gente que opera assim, despreza o outro para se ter em alta conta. Fala mal do outro para ser querido de algum modo. De algum modo precisa desprezar, anular o irmão para que seja alguma coisa, para que seja pelo menos visto. Mas não é só aí que a calúnia aparece. A calúnia muitas vezes aparece como estratégia política. Quantas vezes nós vemos essas estratégias de difamação para tentar anular a prática de alguém? Haja visto o que está acontecendo, por exemplo, com o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. Seu trabalho está sendo criticado, mas para criticar o trabalho, eles não falam do trabalho, eles tentam atacar a moral do padre, tentam descredibilizar o seu trabalho. Não é só estratégia política, mas é também estratégia de perseguição dos cristãos desde muito tempo atrás. Como os cristãos são perseguidos, muitas vezes não pelo seu trabalho, porque o seu trabalho tem excelência, mas são atacados na moral, são atacados quando são difamados, caluniados. Essa estratégia que os mestres da lei tentam contra Jesus é antiga. Essa estratégia a gente vê ainda hoje. E é preciso tomar cuidado, muito cuidado, com a maledicência, com a calúnia, com a difamação. Não é só porque é crime, não. É porque isso pode, em algum lugar, estar muito arraigado nas nossas próprias demonias, nos nossos próprios demônios. É preciso olhar para os nossos próprios demônios, eles existem. E é preciso bani-los logo do nosso coração, de onde pode sair toda sorte de maldade.
É preciso deixar que o reino de Deus finalmente encontre lugar em nós. E é isso que nós queremos pedir ao Espírito, nós que confiamos nele e não blasfemamos contra ele. Nós que cremos nele queremos pedir: Espírito Santo de Deus, ajude que o reinado do Pai se faça em nós. Amém.